Imagine a cena. Um homem chega em casa depois de um dia de trabalho, tira o sapato, organiza umas coisas na cozinha e começa a preparar o jantar. Como chega mais cedo que a sua mulher, ele coloca uma música no celular e separa ali os alimentos, pouca coisa, um jantar simples, e começa ali a desenvolver, a preparar as coisas. Meia hora depois, já no meio do processo de preparo, ela chega, a mulher. Vai até a cozinha, ele cumprimenta com um beijo, troca ali umas palavras e diz que vai tomar um banho. Dia cheio, mais produtivo. Diz ela andando e já tirando a roupa pelo caminho em direção ao quarto. Ele termina o simples jantar de uma quinta-feira e prepara a mesa, o tempo exato dela finalizar o banho. Os dois sentam e no jantar, enquanto ela comenta as amenidades do trabalho, as fofocas que rolaram ali no departamento no dia, ele escuta, mas com o rosto um pouco reflexível, distante, uma aparência meio vaga. Ela percebe ele um pouco mais letárgico e pergunta: "Tá tudo bem?" Ele, sem muita expressividade, responde que sim. Como eles têm abertura para falar de tudo, ele comenta: "Eu ando pensando em muita coisa, sei lá, tô confuso. Acho que só essa vida de trabalho não me basta. Tem uma parte de mim que precisa ser feliz. Preciso me encontrar comigo mesmo, fazer algo novo, diferente. Estou precisando me reinventar." Ela para o garfo entre o prato e a boca e pergunta: "Como assim?" Ele diz: "Tô sentindo falta de novidades, comprei um curso de marcenaria e parece ser legal, e quero esse ano pegar firme na academia. Mas ainda não tenho certeza se é isso. Acho que estou vivendo uma crise existencial", diz sorrindo para quebrar um pouco do gelo. Ela fica meio sem noção, pois muitas mulheres têm dificuldades de lidar com as fragilidades masculinas. Elas cobram isso, mas não sabem lidar. Algumas acolhem, mas só até certo ponto. Outras assumem a responsabilidade de forma maternal, o que dá ruim demais. Tem as que não suportam um homem chorão ou muito reflexivo. E tem aquelas que sequer sabem o que fazer. Ela rapidamente tem a solução. "Você já pensou em terapia?" Ele responde quase negando assim: "Não sei não." A mente dela já começa a produzir milhares de conexões e possibilidades, 90% vinculadas a ela mesma e ao relacionamento. Continua comendo e um silêncio incômodo aparece. Ele então decide quebrar o silêncio e diz que não é nada demais, que talvez seja a idade ou só o cansaço. Eles dão uma risada um pouco forçada e seguem o jantar, que mais adiante vai terminar em outros assuntos do cotidiano. Naquela noite ele dormiu normalmente por volta ali das 11h30. Porém, à 1h15 da madrugada, ela não dormiu. Ela permaneceu acordada, sem sono, os olhos na tela do celular, sem muita atenção ao conteúdo que estava consumindo. Sua cabeça só matutava e pensava: ele tem outra. A pergunta que fica dessa alegoria aqui é: as mulheres estão prontas para a desconstrução da masculinidade? Muito prazer, eu sou Amaro Reis, sou psicólogo há quase 15 anos. Também dou palestra, treinamentos, empreendo e crio conteúdos há mais de 10 anos aqui em várias redes sociais. Nesse canal a gente fala de relacionamentos, de solidão, de maturidade, de comportamentos, enfim, de tudo que envolve o ser humano em geral. Então, para você não perder nenhum desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like, claro, né? Como eu estava dizendo, partindo do ponto daquela história que eu narrei para vocês, tanto homens e principalmente as mulheres andam se questionando por que os homens têm decepcionado tantas mulheres? Por que os homens fogem tanto de relacionamento, principalmente de casamento? Porque esses e outros questionamentos têm aparecido constantemente e há uma briga, parece, entre o universo feminino e o universo masculino, que insiste em dizer que o homem não presta e o homem parece que vai se comportando como um ser desprezível. E o homem, diante desses questionamentos, como que ele fica? O que ele pensa? Como ser homem no mundo moderno? Esse é o tema que a gente vai refletir aqui nesse vídeo. E para começar, eu acho que a gente tem que, como a própria palavra diz, começar pelo começo. Eu estava me perguntando
Primeiro eu quero dizer que, gente, isso daqui não é uma tese de doutorado, não é um livro, é uma observação de um fenômeno sobre os homens, tá bom? Daquilo que eu leio, daquilo que eu estudo, daquilo que eu atendo, daquilo que eu vejo. Eu estou olhando para um fenômeno e discutindo aqui, refletindo aqui com vocês. Se a gente for começar assim pelo começo, será que esse tipo de pergunta, como o que é o homem, como ser homem, será que ele sempre existiu? Dá pra gente perceber que a humanidade nunca teve tanto tempo para discutir essas reflexões, né? Esses dias mesmo eu estava aqui no interior de São Paulo, numa prova de tambor, onde cavaleiros e cavaleiras eles, né, estão ali, eles e os seus cavalos, claro, eles precisam passar ali por três tambores e aí mede-se o tempo e tem competição, enfim, todas essas coisas. E nesse evento tinham dois garotos com laço, e eles treinavam muito laço um no outro e em objetos que estavam na região. Os meninos, por volta dos seus 10 anos, muito bons referente ao laço. E numa brincadeira entre eles e algumas meninas, uma menina tentou correr e ele jogou o laço, ele pegou a perna dela e puxou. Foi quando ela caiu, e aí os adultos ali socorreram, claro, ali, né, socorreram a menina e deram ali uma bronca no garoto, colocaram os dois para brincar em outro lugar, e eles correram lá para dentro do mato. E eu fiquei me perguntando, será que esses meninos em algum momento eles vão fazer um questionamento sobre o que é o homem? Ou como que eu tenho que desconstruir a minha masculinidade se eles foram criados ali naquele universo, né, naquele recorte social ali? Será que eles vão ser bons homens, bons pais, construir famílias, ter questões morais, éticas dentro da tua masculinidade? O que a gente precisa entender é que boa parte da sociedade, boa parte da história humana, ela se procriou, né, nas relações entre homens e mulheres, vinculados, tudo isso vinculado principalmente ao sexo biológico. Então, tem bolas é menino, não tem bolas é menina. A grosso modo, claro. O que a gente tem que entender é que a partir do momento que olhou para a parte biológica, sexual da coisa, é um menino, todas as habilidades, todas as posturas, todos os trabalhos eram feitos para o universo masculino com esse garoto, para esse homem, e geralmente construído num universo extremamente masculino. Ele era criado por outros homens. E também a gente pode perceber que a partir do momento que biologicamente se percebia que era uma menina, essa menina era criada no universo com posturas, habilidades e comportamentos do universo feminino. Talvez esse seja um dos motivos de que não existia tantos conflitos internos sobre o que é o homem, o que é a mulher, se eu sou, se eu não sou. Então, para a gente partir desse começo meio que biológico que hoje vem perdendo referências dentro de uma realidade que é objetiva. Por outro lado, foi crescendo na modernidade conceitos de ambivalência e ambiguidade. Quando a gente fala sobre ambivalência, a gente vê que o universo masculino ele tende a ser muito mais ambivalente. Então, é entre A e B. O homem nunca foi dito ou aprendido a lidar com muitas dualidades. Então, geralmente, ele escolhe um espectro político, ele escolhe um time de futebol, ele escolhe um esporte. Então, ele tende a ser meio ambivalente mesmo, sempre medindo entre duas forças, entre A e B, com uma certa objetividade, com um certo pragmatismo, que o universo feminino já traz muito mais, não uma ambivalência, mas uma ambiguidade. São palavras mais vagas, são sentidos mais diversos, são criatividades, habilidades, que não precisa de interpretações tão objetivas e pragmáticas. Isso com o tempo, acho que com o advindo, claro, dos meios de comunicação em massa, dos conhecimentos, dos próprios avanços tecnológicos, tudo isso acabou sendo meio que misturado. Então uma coisa que era simplesmente uma moral, por exemplo, não roubar, hoje, né, quando a gente vai falar sobre isso, não é simplesmente não roubar. A gente começa a transitar com um certo moralismo. A gente começa a construir teorias sobre o roubo. A gente começa a relativizar sobre determinados assuntos. Isso vai causando com que esses dois universos eles comecem a se entrelaçar, o que faz com que a gente encontre mulheres muito mais pragmáticas, muito mais objetivas, e a gente vai encontrar homens que começam a teorizar, filosofar, não no sentido educacional da coisa, mas ele vai começar a
se questionar sobre as coisas que seriam óbvias, realistas e pragmáticas. O que faz com que a tua masculinidade fique um pouco densa, um pouco fluida e a feminilidade acabe ficando um pouco mais rígida. Um outro ponto que eu quero conversar sobre como ser homem é que, com o advento também da modernidade, a gente tem os estereótipos, o que tem causado fonte de maluquices, neuroses, patologias bem estranhas, né? A gente tem os modernos, os homens modernistas, vamos dizer assim, com desconstruídos, com uma certa rebeldia das coisas patriarcais, com uma certa imaturidade emocional, com uma luta por muitos direitos e não se colocando muito a prática dos seus deveres, né? Uns homens modernos muito sentimentais, com uma postura e uma vestimenta muito mais sensível, muito mais delicada e muito mais confusa. Do outro lado, a gente tem a construção de uma busca pelo universo tradicional, é quase um Thor, né? Parece muitas vezes que querem que a gente volte para o século XV, uma postura de macho, de barba, de brutalidade, com pouca adaptação às modernidades e um afastamento, né? Uma diminuição das coisas progressistas. O que faz também rapidamente esses homens aparecerem e se comportarem de forma machista, diminuindo as mulheres, humilhando, tirando sarro. Às vezes a percepção de que eles fazem um esforço para poder gostar de uma mulher. Tudo isso fica confuso, o que faz com que o homem moderno perca ali a tua essência, a tua habilidade, a tua textura. Quando eu falo de essência, a gente tem que pensar pela parte óbvia da coisa. Por exemplo, todo motorista ele vai precisar de um carro para dirigir, certo? Todo cozinheiro vai precisar de uma panela. Todo eletricista vai precisar de fios para poder construir, né, a parte elétrica de um imóvel, de uma casa, enfim. Tem coisas na vida que são essenciais. Sobre esta ambiguidade, esses estereótipos do homem moderno, desconstruído, do homem tradicional que precisa ser bruto, eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo o que você está achando sobre esses dois polos masculinos que estão aparecendo atualmente na modernidade. Uma saída para tudo isso, para o homem moderno, é ele buscar o teu amadurecimento. Claro, físico, biológico, intelectual, financeiro. Então, resumidamente, o homem moderno ele precisa aprender a dar uma resposta de acordo com a sua instalação, com a sua circunstância. Uma resposta que seja, claro, pragmática, mas não bruta. Que seja sentimental, mas não muito sentimentalista, porque, como eu disse no começo desse vídeo, as mulheres têm dificuldades de lidar com essa desconstrução do masculino e com o excesso de sentimentalismo. Não seja incoerente com a tua idade. Isso é um ponto importante para você, homem, atualmente. Então, se você tem 30 anos, procure um comportamento de quem tem 30, de quem tem 25. Não queira aos 50 se comportar como 25, ou você de 25 se comportar como um homem de 60. Então, cuidado com a tua postura, não seja coerente com a tua idade, dê uma resposta, como eu disse agora há pouco, uma resposta de acordo com a tua instalação, com a tua circunstância. Qual é a tua condição social? Não gaste mais do que você ganha. Qual é o teu momento de vida? Qual a tua realidade? Então, se você está no momento de buscar sonhos e projetos, tudo bem você se abster de algumas coisas, né? Se o teu estado de vida hoje é estar comprometido com alguém ou é estar solteiro, haja de acordo com essa instalação. Se o teu corpo hoje não reage como reagia 10 anos atrás, busque dentro da tua instalação, dentro da tua circunstância, melhorar esse condicionamento físico. Então, dê respostas adequadas à tua circunstância. Esse é o resumo do que é um amadurecimento. Fazendo tudo isso, você vai conseguir responder com mais clareza ao que é que a vida te pede. Então eu separei aqui 5 pontos que você pode levar como atividade para casa. O primeiro é: o que é que a vida te pede na construção de uma relação e de uma família? Não é uma resposta em cima do que os teus amigos fazem, do que você lê, do que você assiste. É uma resposta ao que a vida te pede. Para isso, é bom que você reflita profundamente sobre essas respostas e não fique em cima do teu medo, em cima do muro, em cima dos teus traumas. O que é que a vida te pede em prol de relações e de família? O que é que a vida te pede em relação ao teu trabalho e os teus projetos?
O que é que a vida te pede em relação às tuas finanças e à segurança que você precisa buscar com elas? O que é que a vida te pede em relação à tua saúde, à tua mente e ao teu corpo? O que é que a vida te pede em relação à tua espiritualidade, em cima da tua religião, em cima da prática das coisas transcendentais? Essas 5 coisas, como eu disse, relacionamentos, trabalho, finanças, saúde, espiritualidade, vão te colocar num caminho exato para que você responda, se adapte e reaja a essas circunstâncias de uma forma madura, dando uma resposta clara de acordo à tua instalação, ao teu momento. Por exemplo, se o teu momento financeiro hoje não te pede gastos, por que você gasta? Se o teu momento hoje te pede um pouco de solidão e de solitude, por que você fica aí iludindo as pessoas? Se o teu momento hoje te pede atenção, segurança financeira e cuidado com a tua casa, com a tua família, por que você quer se comportar como um jovem irresponsável e que não tem horário, que não tem regras, que não tem limites? Porque se a vida hoje te pede que você talvez mergulhe um pouco dentro de si ou das tuas questões espirituais ou volte a praticar uma religião, por que você fica aí todo revoltado com a tua rebeldia, achando que nada disso faz sentido? Responda de forma madura às instalações e às circunstâncias que a vida te pede. Nesse canal a gente fala disso e muitos outros temas relacionados a homens, mulheres e relacionamentos. Se você gostou desse conteúdo e acha que alguém precisa assistir, então eu peço que você compartilhe, tem uma setinha aqui, manda direto no WhatsApp ou nos grupos aí de homens ou nos grupos dos seus amigos, ou até mesmo, se você é mulher, no grupo das suas amigas para que vocês discutam sobre esses temas. Caso você queira se aprofundar mais nesse conteúdo, eu separei aqui 4 livros que me ajudaram a construir esse conteúdo e que também vão te ajudar como leitura obrigatória para que você possa mergulhar e melhorar essa postura e esse posicionamento, como a gente estava conversando agora há pouco. O link desses livros estão aqui embaixo e é claro que se você comprar esses livros por esse link, você vai estar me ajudando a continuar produzindo material e conteúdo para esse canal. No mais, é isso. Já se inscreve, deixa o like para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Um abraço, fui!